com um grande temor e tremor e muita fraqueza aqui que eu estou diante de vocês. Como aquele vaso de barro que... É um vaso de barro, mas eu louvo a Deus, né? Por tudo. E aí outra coisa que eu lembrei agora também, que ele fala que quem é suficiente para essas coisas, né? É sempre uma... É porque às vezes as pessoas olham para alguém que vai pregar e tipo, acham que... sei lá, não é? A gente não prega para ser aplaudido ou prega para ser reconhecido, mas é sempre uma grande responsabilidade, né? E é como se eu falar algo errado aqui, eu sei que eu vou ter que prestar contas a Deus também. Então, a gente tem que ter sempre temor, né, de falar das coisas de Deus para as outras pessoas, né? Mas amém. Vamos para a leitura aqui de Eclesiastes 6. Eu vou ter que correr porque eu preparei bastante coisa aqui, então... Eclesiastes 6, primeiro, o livro de Eclesiastes, todo mundo já tinha ouvido falar dele, ou não? Alguém aqui não tinha escutado falar sobre Eclesiastes? Todo mundo é conhecedor, então, hein? Então já posso falar aqui, já mais tranquilo. Ouvi falar diferente de já. Quem já leu aqui o livro de Eclesiastes alguma vez? Nunca viu? Todas as coisas. Né? Todo mundo conhece esse, né? Há tempo para todas as coisas. Há tempo para ler Eclesiastes também, viu, gente? O versículo que a gente vai focar hoje é o versículo 11, que diz assim. Eu queria que alguém lesse. Alguém corajoso aí. Versículo 11. Uma menina de preferência. Alguém outra versão também? Não. Outra versão também. Pode ler, Bia. Uma coisa é certa. Quanto mais falamos, mais podemos dizer. Não ganhamos nada com isso. Olha, essa é bem diferente, hein? E alguém mais? Pode ser homem também, tá? Menina, homem. Alguém mais tem outra versão aí? Vai, Giovanna. É certo que há muitas coisas que só aumentam a verdade. Ah, coloquei. Não. Só aumentam a verdade. Mas não começa com você. Mas que aproveita isso ao homem. Essa é igual a minha também. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? Uma pergunta interessante, né? E o livro de Eclesiastes, ele começa com uma afirmação dizendo assim, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Eu acho interessante essa fala dele, porque logo no começo, vamos dizer assim, Eclesiastes é um livro bem pessimista, vamos dizer assim. Você vê quem escreve ele, muito provavelmente é Salomão, no final da vida dele, depois que ele já tinha sido rei, já que ele tinha feito um monte de besteira, ele tinha adorado outros deuses, mas parece que no final ele deu uma... Teve bastante mulher, né? Teve muitas mulheres, não façam isso em casa. E ele errou muito, mas parece que no final da vida ele meio que Deus restaura a vida dele e ele escreve esse livro, inspirado pelo Espírito Santo. Mas é um livro muito, 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 muito pessimista. É um livro que vê a vida de uma maneira muito trágica. Mas basicamente a vida do homem é retratada em Eclesiastes como nessa perspectiva de um homem sem Deus. E também mostra, tem capítulos que sequer a palavra Deus é apresentada, mas ele mostra como que é a vida do homem sem Deus e como Deus interfere na vida desse homem também. E como Deus dá sentido para a vida desse homem. E depois, no final, a gente vai ver o último capítulo desse livro, ele faz um resumo de tudo. Que acho que vocês já devem ter escutado pregações no capítulo 11, 12. Mas basicamente é isso. O livro começa já com esse pessimismo todo. E
Por quê? Porque nós vivemos, sempre foi assim, vivemos num mundo caído. O que é um mundo caído? É um mundo afetado pelo pecado. É um mundo que foi criado perfeito por Deus, mas em determinado momento o homem se rebela contra Deus, ofende a santidade de Deus e o pecado toma conta do mundo. E o pecado interfere nas relações do homem com Deus e na relação do homem com o próprio homem. E nós vivemos num mundo que é marcado pelo pecado, que busca tirar Deus do centro, que busca apagar Deus, chutar Deus para escanteio, e esse é o mundo que a gente vive hoje. É difícil você ver na televisão, por exemplo, você vai ver a maioria dos programas, a maioria das falas na política, em que lugar que for, Deus ele é praticamente esquecido. Tudo que existe é basicamente o que a gente vê aqui. Essa é a perspectiva do homem sem Deus. Eu nasci, eu estou crescendo, eu vou estudar, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou fazer uma família, realizar meus sonhos e acabou. Só isso. Que vida. E aí o meu grande questionamento é: qual é a diferença? Se não existe nada depois, qual é a diferença de eu esperar para morrer no fim da vida ou eu me matar agora? Não tem esperança nenhuma para o final da vida. E o que eu vou ganhar, o que eu vou perder se eu fizer isso? Nada. Mas a Bíblia nos revela que não é assim. Mas o mundo de hoje em dia é um mundo depressivo, vamos dizer. Um mundo que caminha num estado de total desespero, um total caos. E eu ainda não tinha experimentado isso, mas esse semestre na faculdade eu estou tendo algumas aulas bem complicadas, vamos dizer assim, né? Bem anticristianismo, anti-Deus, anti-religião, totalmente esquerdista, feminista e tudo misturado. Então, é um negócio que, tipo, às vezes eu não esperava ver isso, né? Numa faculdade de matemática, você ia ficar ouvindo essas coisas de brincadeira. Mas é o mundo que a gente vive hoje e o professor vai falando e as pessoas vão concordando. É engraçado isso, né? Porque você acha que ninguém concorda com essas coisas, mas você vai ver no fundo, todo mundo tá nesse mesmo sistema, no mesmo barco. E quando a gente vê tudo que o mundo, a situação em que o mundo se encontra, isso não é só na faculdade, né? Na escola, na rua, no prédio, em todo lugar, você vê que há uma forçação para que Deus seja tirado da nossa vida. E tudo isso que o mundo tem gerado, quando nós contemplamos caos, a perversidade, os homicídios, os estupros, a violência, o suicídio, isso é tudo consequência do pecado. Consequência da desobediência a Deus e de se excluir Deus da sua vida. Por isso que a descrição de Eclesiastes é uma descrição muito real na vida do homem e a gente vê isso na prática. A gente vê que o homem sem Deus, ele é um homem sem esperança, um homem sem futuro, um homem vazio, um homem que não tem perspectiva de nada mais além, de nada que tem um valor absoluto, nada que tem um valor eterno. E vemos que isso não é novo na Terra, né? Isso aí, como o próprio Eclesiastes diz, Salomão fala, não há nada novo debaixo do sol. Tudo que foi vai se repetindo, tudo que vai ser ainda já passou. Claro, tem novidade, né? O celular não existia antes, mas nesse sentido assim, não tem nada de novo debaixo do céu. E muitas pessoas dizem, né? Não, mas os tempos mudaram, a cultura mudou, a vida mudou, a ciência mudou, mas tem um problema que tudo isso pode ter mudado, tudo isso pode ter evoluído, se a gente puder dizer assim, mas o coração do homem é sempre o mesmo. O coração da mulher é o mesmo, o coração da humanidade é o mesmo. É um coração rebelde contra Deus e a nossa necessidade é sempre a mesma. Todos nós precisamos de um Salvador, todos nós precisamos de algo que nos complete. Por isso que nós vemos em todo mundo a necessidade, o homem tem necessidade de adorar alguém. Por isso que você vê tantas religiões inventadas no mundo.
Religiões que você tem que fazer para você poder ser aprovado por Deus. Mas a religião que é mostrada por Jesus não é o homem abrindo um caminho até Deus, mas é Deus abrindo um caminho até o homem. É Jesus descendo do céu. É Deus fazendo uma estrada até ele. O homem por si só nunca poderia se reconciliar com Deus. Mas o próprio Deus vem até nós e nos leva de volta até ele. Então, o coração do homem, ele tem essa necessidade de um Salvador. O coração desesperado, como é retratado aqui, tem essa necessidade. E o problema nosso é que a gente precisa ser liberto da escravidão, ser liberto do medo, do pecado, da nossa vontade, ser liberto da opressão desse sistema. A gente precisa dessa libertação. A gente precisa de Jesus. E, mais uma vez, nesse texto aqui, Eclesiastes 6, a gente tem mais uma figura da vida de miséria do homem. Sem Deus. A vida de miséria do homem sem Deus. E esse capítulo ele é dividido em 3 partes. Se a gente for ver, ele tem 12 versículos. E ele é dividido do versículo 1 a 6, depois do versículo 7 a 9 e do versículo 10 a 12. A primeira parte do livro, a primeira parte desse capítulo, ela pode ser resumida mais ou menos assim. A prosperidade sem a graça não é um bem. A prosperidade sem a graça não é um bem. Vamos ler aqui do 1 ao 6 rapidinho. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta, de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes o estranho come. Também isto é vaidade e grande aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois em vão vem o aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece. Porém, tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, 2000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura não vão todos para o mesmo lugar? Você vê que é totalmente depressivo esse capítulo aqui. E a prosperidade, você vê que ele apresenta aqui que o homem pode ter riquezas, o homem pode ter as melhores faculdades, pode ter doutorados, mestrados, pós-doutorados, pós-graduação e tudo que tem direito. Pode ter tudo, pode ter 50 faculdades, mas esse homem não vai ser satisfeito sem a graça de Deus. Ele pode ter todo o dinheiro que existe no mundo. E isso é impossível, né? Porque não tem como uma pessoa só ter todo o dinheiro que tem no mundo. Mas mesmo que ele tivesse todo o dinheiro que existe no mundo, sem Deus ele não seria mais feliz do que ele é. E um dia eu achei essa frase bem interessante, que perguntaram para um trilionário, quase, sei lá quantos milionários que ele tem, mas perguntaram para um homem muito rico. E perguntaram, quem é a pessoa mais pobre no mundo? Qual é a pessoa mais pobre no mundo? E ele respondeu, a pessoa mais pobre no mundo é aquela que só tem dinheiro. A pessoa que só tem dinheiro é a pessoa mais pobre no mundo. Dinheiro não é esse significado de felicidade. Você pode usar o dinheiro para contribuir para a sua alegria, é lógico, mas não pense que se você for um milionário, você vai estar plenamente satisfeito. Porque a prosperidade sem a graça, ela não é um bem. E na cultura dos judeus, também o versículo 3 fala assim, se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, e depois fala, se vivesse 2 vezes 1000 anos, mesmo assim não valeria de nada. Para eles, quem tinha muitos filhos era uma pessoa, tipo assim, um modelo da sociedade, né? Hoje em dia, pra gente, não é.
quem tem muitos filhos geralmente é mais pobre e tal. Mas para eles era um sinal, né, da graça de Deus ali, de você ter muitos filhos. E aquele também que vivesse muitos anos, nossa, chegou a 100 anos, o cara é abençoado por Deus. E mesmo que ele tivesse todo o dinheiro, se vê o versículo 2 fala assim, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Pensa se você fosse essa pessoa, como você se sentiria? Se você fosse essa pessoa que, não, eu não tenho falta de nada. Mas, se você não tiver Deus no seu coração, se você não tiver uma vida rendida a Cristo, nada disso vai ter um valor, porque vai ser como foram quando enterraram Alexandre o Grande. Vocês já devem ter visto isso na escola. E pediram para que os médicos levassem o caixão dele e de que ele fosse, os braços dele, as mãos dele fossem colocados para fora do caixão. E perguntaram, para que você quer isso, né? Quando ele morreu, houve isso. Para que quando as pessoas vissem que as mãos dele estavam para fora do caixão, as pessoas vissem que ele não trouxe nada e ele não vai levar nada. E que os médicos carregassem o seu caixão, porque na hora que você vai ter que ir embora, a medicina não vai poder fazer nada por você. Então, nada disso, a saúde, o bem-estar, a prosperidade, nada disso é algo eterno. E o próprio livro de Eclesiastes diz que Deus, ele imprimiu no nosso coração, ele colocou no nosso coração a eternidade. Por isso que nós temos esse anseio de algo a mais, de algo que você fica se questionando, não pode acabar aqui. Mas por isso que a Bíblia nos revela que há uma vida eterna, há uma vida após a morte. E que só existem dois caminhos, ou é uma eternidade com Deus, ou uma eternidade sem Deus. E só ter dinheiro, se você só tiver dinheiro, ou só tiver bens, ou só tiver status, só tiver poder, mas não tiver Cristo, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E do versículo 7 até o versículo 9, ele diz assim, todo o trabalho do homem é para a sua boca, comer, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Eu acho que esse versículo já resume essa parte, porque o homem trabalha, estuda, mas nunca se fica satisfeito. Você já viu que aquela pessoa que mais tem dinheiro, ela não se contenta com o dinheiro que ela tem, ela sempre quer mais. Se você tem 2 tênis, você vai querer o terceiro. Se você tem o melhor celular, você vai lançou outro. Não, esse aqui já não serve. Eu querer o outro, querer um mais novo. Então é sempre assim, sempre não se contenta com o que tem. Por quê? Porque o coração, ele não é satisfeito nessas coisas. Se for uma coisa que passa para te satisfazer, você sempre vai ter que... Essa coisa vai passar, você vai ter que buscar uma novidade. Por isso que ele diz aqui que nunca satisfaz o seu apetite. Você pode morar na melhor casa, ter o melhor carro, mas se você não tiver a Cristo, a sua alma sempre vai ter essa maior necessidade. Porque você precisa ser satisfeito internamente. A sua alma precisa ser satisfeita. Não só você precisa receber o tapinha nas costas do outro e falar, nossa, ó, você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa próspera. O coração do homem tem essa necessidade de ser completado, de ser pleno de alegria. E essa alegria, essa plenitude só pode ser encontrada em Cristo. E eu lembro na minha caminhada, esse mês fazem 5 anos de que eu me converti, de verdade. Eu cresci na igreja, mas quando eu me converti mesmo foi no ano de 2012, em maio de 2012. E nesses 5 anos, eu lembro que os melhores momentos que eu tive na minha vida foram na presença de Deus. Os melhores momentos e os momentos de mais alegria que eu tive. Momentos de mais satisfação. Momentos que eu me sentia pleno mesmo. Era só na presença de Deus. E até mesmo quando eu fui lá para o Paraguai, lá foi algo que eu senti uma alegria tão grande assim, não de fazer as coisas para Deus, mas de olhar para Deus e falar, nossa, Deus é tudo isso para mim. Deus, ele é tão grande para mim. Então, e hoje eu tenho um entendimento de que
que o problema do homem não é... O problema da juventude, o nosso problema, não é que nós desejamos ser felizes. Quem aqui quer ser um desgraçado? Ninguém. Mas quem aqui quer ser feliz? Todo mundo. Ou alguém não quer ser feliz, quer ficar pegando um chicote, ficar se batendo assim. Então não faz sentido. Todo mundo quer ser feliz. Mas o problema do homem é que ele se contenta com muito pouco. E principalmente esse é um problema na adolescência, na juventude. De que a gente se contenta com muito pouco. A gente se contenta com uma alegria muito rasa. Quando Deus fala, olha pra mim, você vai ter a alegria plena. A gente se contenta com uma alegria que logo passa. Com a alegria de uma festa, de uma balada. Mas quando a gente entende quem é Deus, a gente pode ter uma alegria plena nele. Então, lembre-se sempre disso. O problema não é você querer ser feliz. O problema é aonde você vai buscar a sua felicidade. Essa é a diferença do jovem cristão para um jovem que não é cristão. Jovem que não é cristão, ele vai buscar alegria no mundo. Vai buscar alegria em ter muitos amigos e fazer muitas coisas, mas isso nunca vai satisfazer de verdade. Como ele fala aqui, nunca satisfaz o seu apetite. Mas Cristo, ele pode satisfazer e dar verdadeira alegria para o nosso coração. Amém? Do versículo 10... O versículo 9 diz que tudo isso é correr atrás do vento. É como... Você já ficou imaginando correr atrás do vento? É uma coisa meio sem noção, né? Você vai ficar correndo tentando pegar o vento. Então não faz sentido. A mesma coisa que você falar que você vai guardar ar para quando você tiver falta de ar. Você vai abrir a garrafa e... Não tem sentido. Então, tudo isso não satisfaz, é correr atrás do vento, é inutilidade. E o versículo 10, ele é o ponto-chave que a gente vai abordar aqui. A tudo quanto te há de vir, já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade. Mas que aproveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Essas perguntas são perguntas muito interessantes se a gente for parar para analisar. Uma aguinha lá para mim, por favor. O versículo 10 diz assim que já se lhe deu o nome. Aqui a gente vê uma coisa de que tudo o que a gente vive, tudo o que acontece, ele ou acontece por uma permissão de Deus, ou ele acontece por uma ação de Deus. Deus, ele está no controle de todas as coisas. É uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente, de que Deus, ele... Obrigado. Deus, ele está no controle de todas as coisas. E o versículo 9, ele mostra que o nosso futuro, ele é incerto. Mas se o futuro é incerto, se o meu e o seu futuro é incerto, Deus, ele tem tudo seguro nas suas mãos. Os propósitos de Deus nunca podem falhar. E o que esse texto, essa parte dos versículos 10 a 12, elas nos mostra, é de que o homem, ele se vê diante da impossibilidade de mudar os tempos e as estações. E o propósito da vida determinado por Deus. O homem, ele está impossibilitado de mudar os tempos, as épocas, as estações e mudar o propósito que Deus determinou para a sua vida. O homem não pode contender com quem é mais forte do que ele, fala o versículo 10. O homem não pode chegar diante de Deus e falar, não, vou brigar com Deus, eu vou colocar Deus na parede. Tá de brincadeira, essas pessoas que falam que
colocar Deus na parede. O homem é tão pequeno, imagina uma formiga querendo lutar contra um elefante. Não tem o menor sentido. Mas o que o texto quer dizer é que nós todos, toda a humanidade está debaixo das mãos de Deus. Toda a humanidade está sobre o governo de Deus. Ela não pode ser mais do que Deus. E apesar do homem se achar tão independente de Deus, na realidade ele depende para existir, depende para respirar, ele depende para ter uma saúde, depende para poder trabalhar. Mesmo que o mundo inteiro fosse ateu, esse mundo ainda dependeria totalmente, plenamente de Deus. Porque se Deus simplesmente tirasse a sua mão da face da terra, todos nós íamos morrer num piscar de olhos. O homem, apesar dele se achar tão independente de Deus, ele é totalmente dependente de Deus. Atos 17 diz, no discurso de Paulo, que nele nós nos movemos, nele nós existimos. Porque como tinha um filósofo lá que dizia que nós somos geração de Deus. Nós somos criação de Deus. E nós não podemos viver a parte desse Deus. Toda criação, ela tem um propósito. Toda criação, ela tem uma finalidade. Por exemplo, esse copo aqui. Qual que é a finalidade? Alguém pensou um dia em fazer um copo. Alguém teve a brilhante ideia que nos ajuda todo dia de fazer um copo. A pessoa falou, não, o copo vai ser assim, assim, assim e tal. Mas ela não pensou para que o copo vai servir? Ou ela pensou, vou fazer um copo aí, sei lá, ficar jogando o copo para cima. Não, ela pensou, o copo vai ser para guardar alguma coisa dentro, para colocar um líquido. Ou seja, a pessoa que criou isso, que desenvolveu isso, ela determinou uma função para isso aqui. Vocês entenderam isso? A pessoa que desenvolve, ela também dá a função. Deus é a mesma coisa. Ele não criou um copo, mas ele criou o universo. Ele criou a mim, criou a vocês. E ele mesmo determina o propósito da nossa vida. Não sou eu, como aqueles comerciais dizem, né? Faça você mesmo a sua história. Não aceite rótulos. Essas coisas assim, bem... Tipo, o homem é totalmente independente, cria a sua história, faça o que você quiser. Deus, ele nos privou do mal de nós termos que determinar aquilo que a razão da nossa existência. Deus, ele já deu uma razão para a nossa existência. A razão para a nossa existência é a glória de Deus e a nossa alegria eterna com Ele. Deus, tudo que Ele faz e tudo que Ele fez foi para a glória e louvor do Seu nome, mas também para benefício nosso. Para benefício nosso. Deus, quando Ele é adorado, Ele tem um relacionamento conosco. E Deus deseja esse relacionamento com o homem. Deus deseja esse contato com o homem e quando nós estamos diante de Deus, Ele nos priva de estar no pior lugar, na areia movediça, mas Ele nos tira dali e fala, não, você não precisa passar por tudo isso, é só você estar aqui diante de mim. Deus, ele tira de nós o peso da gente viver uma vida inútil, uma vida fútil. Ele nos tira esse fardo da gente ter que determinar alguma coisa. Para que eu sirvo? Para que eu estou na Terra? Porque são perguntas que incomodam o nosso coração. Mas quando a gente pensa, poxa, Deus já determinou um propósito para a minha vida. É para eu viver eternamente feliz ao lado dele. Para eu viver eternamente bem, desfrutando da pessoa dele. De eu viver uma vida plena, viver uma vida que faz sentido. Viver uma vida coerente. Quando a gente pensa nisso, a gente já fica mais tranquilo e fala, então eu não posso ser independente. Eu dependo da graça de Deus, eu dependo desse Deus. E Deus, só Deus sabe, o versículo 12 fala, quem sabe o que é bom para o homem? Deus sabe o que é bom para o homem.
Se o criador do copo sabia o que era bom para esse copo, Deus também sabe o que é bom para nós. E ele pergunta, quem pode declarar ao homem o que será depois dele? Deus pode declarar. Deus é onisciente. Deus ele já nos declarou que depois dessa vida nós vamos ter uma vida eterna. E o desejo de Deus é que nós passemos a eternidade com Ele. Mas o versículo 11, ele, que é o versículo que a gente leu no começo, é certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade. Mas que aproveita isto ao homem? Aqui ele é interessante que ele diz assim, é certo. Ele não fala assim, talvez. Ele não fala, quem sabe. Mas é certo. Ou seja, é uma certeza. Isso aqui é uma declaração verídica, verdadeira. É certo que há muitas coisas que aumentam a vaidade. A segunda coisa, há muitas coisas. Não são poucas coisas. Muitas coisas que aumentam a vaidade. A terceira, aumentam a vaidade. Ou seja, você já está vivendo na vaidade. E aí tem coisas que ainda podem aumentar mais isso. E a quarta coisa que eu escrevi, que é a própria vaidade. O que significa isso? Muitas vezes quando a gente pensa na vaidade, a gente pensa na mulher, né? Diante do espelho, se arrumando e tal, e passando batom. E até no escuro você consegue ver e tal. Direto aqui. E existem muitas coisas que aumentam a vaidade. A vaidade, nesse sentido, ela é a futilidade da vida. É a inutilidade. Por isso que ele fala, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Ou seja, ele começa logo o livro falando inutilidade das inutilidades, tudo é inutilidade, tudo é futilidade. Uma das coisas que mais aumentam a futilidade na nossa vida, uma das coisas que mais tornam pesada a nossa vida, que mais nos distanciam do propósito que Deus ele colocou para a nossa vida, uma das coisas que mais nos atrapalha nesse propósito, nos atrapalha em sermos plenamente satisfeitos, é o desânimo. O desânimo, ele acaba nos tirando o foco. O desânimo, ele acaba tornando a nossa vida mais pesada. O desânimo, ele acaba fazendo com que essa vaidade da vida faz com que a vida perca o seu sentido, perca o seu brilho, Quando você olha para alguém desanimado, muitas vezes a pessoa não consegue ver mais a beleza do sol, a beleza do céu. Parece que tudo está cinza lá fora. O desânimo, ele é algo que ele tira essa beleza da vida, tira e atrapalha o cumprimento do propósito da nossa existência. E eu queria ver 4 coisas sobre o desânimo rapidinho. Ou 5 coisas. Pra gente já... Calma. Não. Espera. O desânimo. A primeira coisa que eu queria ver com vocês, o que é o desânimo, né? Eu tentei elaborar uma definição sobre isso. Que é um cansaço, é uma fadiga, um esgotamento. É como se toda a sua energia fosse tirada. E o desânimo ele pode ser mental, pode ser físico, pode ser emocional e ele pode ser espiritual. Ele é o sobrecarregamento, é a sobrecarga nessas áreas. O desânimo ele torna improdutivo o tempo que nós temos. Ele torna improdutivas as atividades que nós fazemos. Muitas vezes, as prioridades são alteradas quando nós estamos desanimados. E muitas vezes são invertidas as nossas prioridades. Ele rouba muitas vezes o nosso tempo e o nosso relacionamento com Deus. Porque a gente já não tem força, a gente está esgotado e não consegue mais
tem um motivo para se chegar diante de Deus. E a amizade que você tem com Deus, muitas vezes, quando você está desanimado, começa a ficar para depois, começa a ficar de lado. E isso também nos leva a uma falta de alegria em Deus. Porque quando você está desanimado, você não... Você já viu alguma pessoa desanimada falando: nossa, eu vou lá, vou orar 3 horas na vigília hoje. A pessoa fica fria, ela perde esse interesse, perde essa alegria. E perde aquele fervor que tinha no coração. Aquele amor, aquela vontade. Porque o que nos move na vida cristã é a vontade. Não é... Por que você vem para a igreja? A vida cristã não é eu tenho que vir para a igreja. A vida cristã é eu quero vir para a igreja. É mais no querer do que no ter. Entende? É Deus que vai mostrando isso pra gente, que o que Ele deseja de nós não é o cumprimento de regras, mas é que você tenha o desejo de obedecer. Isso é que o Espírito Santo faz. Mas quando a gente está desanimado, a gente perde um pouco esse interesse, perde essa vontade. E muitas vezes do desânimo, como que eu coloquei aqui, o desânimo ele é o embrião da depressão muitas vezes. Quando a gente fica desanimado, não que sempre você está desanimado, você está em depressão, não. Mas muitas vezes, se isso se estende muito, ele pode gerar uma dificuldade maior. E o desânimo, as consequências muitas vezes do desânimo na nossa vida, e eu não sei assim se eu me identifiquei com algumas coisas aqui, mas o desânimo muitas vezes nos torna impacientes, principalmente dentro de casa. Quando você está desanimado e parece que tudo começa a tirar a sua paciência. E te torna extremamente irritável. Tudo que as pessoas falam ou fazem para você começa a entrar em crise. Né? E o desânimo, além de fazer isso, ele faz com que, aquilo que não é do meu jeito não presta, não serve. Ele deixa a gente irado mesmo, quando a gente fica desanimado. E muitas vezes ele nos deixa, vamos dizer assim, mais tímidos, mais covardes, mais aquele estado bem... Você vai guardando e guardando e guardando e se colocando cada vez mais para dentro e você acaba se tornando aquela pessoa com uma tristeza muito grande dentro de você. A gente, vamos dizer assim, a gente fica frágil quando a gente está desanimado. E muitas vezes a gente perde também a coragem de fazer aquilo que deve ser feito. A gente muitas vezes perde a coragem de fazer o que deve ser feito. A gente deixa para depois o que importa. E quando você está desanimado, você sabe o que você tem que fazer, mas muitas vezes você vai empurrando com a barriga. Não, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. E acaba nunca fazendo. E muitas vezes, com o desânimo, vem um sentimento de culpa dentro do nosso coração. Muitas vezes, principalmente quando você se desanima na vida com Deus, você fica com aquele sentimento de sabe, parece que você é a pior pessoa do mundo, cara. Parece que você é o principal pecador de todos. E você fica com aquele sentimento de autopunição dentro de si mesmo. Nossa, eu não sirvo pra nada, eu não presto pra nada. Deus ama mais o outro do que me ama. E o desânimo ele começa a gerar essas coisas, esse sentimento no nosso coração de culpa, de punição. E uma sensação também de fracasso, muitas vezes na vida com Deus. Você, você olha para a vida de alguém, você vê a pessoa bem, firme, feliz com Deus, e você se arrastando. Mas por que será que muitas vezes vem o desânimo? Eu acho que essa é a pergunta mais difícil de ser respondida. Né? O desânimo na nossa vida, ele pode vir por muitos fatores. Nem todos são espirituais. Às vezes são problemas acumulados. Às vezes muitos problemas que a gente passa, ou problemas que a gente tem em casa, ou problemas na nossa família, acabam se acumulando. Às vezes é a própria ansiedade que isso gera.
Que você fica tão ansioso por uma coisa e aquela coisa nunca se concretiza e você uma hora chega e fala, então nada dá certo pra mim, e toda aquilo que a gente faz. Mas muitas vezes ele pode ter na vida com Deus, muitas vezes ele pode ter algo de espiritual nisso. E é aquilo, desânimo nem muita gente entende. Não, você está desanimado, ou você está em pecado, ou você está com demônio, ou você está... Não é assim. O desânimo ele vem por vários motivos. Muitas vezes o motivo de um desânimo espiritual, de uma falta de alegria em buscar Deus, é justamente porque a gente não se alimenta de Deus. É justamente porque a gente está desnutrido. E a gente se torna inconstante na busca a Deus. É a mesma coisa, vou fazer um desafio com vocês aqui, ó. Quem já comeu hoje? No almoço, não sei. Todo mundo comeu? Não almoçou? Quem comeu alguma coisa hoje? Ou ontem? Ou algum dia da semana? Acho que todo mundo. Mas, se eu falasse pra vocês aqui, assim, gente. Não, vocês já comeram hoje, ou quem não comeu hoje, come quando chegar em casa. E a gente vai fazer um desafio, ó. A gente só vai comer no próximo sábado. Consegue? Mas se a gente... Eu queria ver, se você gravasse, como foi a sua semana, sem comer todos esses dias, como você vai estar? Você vai estar tirando a selfie assim? Ou será que você vai estar tirando lá na cama, né? Medindo a febre? Então, é a mesma coisa. Muitas vezes isso acontece na nossa vida com Deus. Muitas vezes a gente vive de culto em culto, mas isso aqui é uma refeição que você está fazendo, é um alimento que você está tendo. Mas se você ficar a esperar o próximo sábado para você se alimentar de novo, durante a semana você vai estar morto. Durante a semana você não vai ter ânimo, você não vai ter vida, você não vai ter fervor, não vai ter vigor. Por isso que, quem já ouviu falar do maná na Bíblia? A maioria. Maná era uma comida que Deus dava para o povo todos os dias. E justamente é isso, ele dava quantos dias na semana? Dava todos os dias. Obrigado. Ele dava todos os dias. E justamente a gente tem que aprender com isso. Deus, ele dava comida para todo dia. E ele falava assim, ó, o pão que você comer hoje, não adianta juntar para amanhã. Porque se a juntar para amanhã, vai embolorar. A mesma coisa, se você comer essa comida agora e não pegar o maná de Deus amanhã de novo, vai querer ficar aguardando para o próximo dia vai embolorar. E vai te fazer mal se você comer. Todo dia é dia de alimento novo na presença de Deus. Todo dia é dia de nós nos alimentarmos de Deus. E muitas vezes na nossa vida com Deus, a gente se desanima quando a gente peca. E porque muitas vezes o pecado, o próprio pecado, ele gera muitas vezes esse sentimento de uma culpa, de uma autopunição dentro de si. E quando a gente não consegue vencer esse pecado, esse determinado pecado, a gente parece que joga a toalha e não consigo vencer mesmo, vou viver nele aqui, e fica lá naquela situação desanimada. Mas se o próprio inimigo usa o pecado para nos acusar. Quantas vezes a gente peca? O que Deus fala? Deus ele fala assim, você pecou? Não, agora vou mandar um raio em cima da sua cabeça. Não. Deus ele fala, 1 João 1,8, fala, se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Beleza, todo mundo tem pecado. Certo? Eu peco, infelizmente muito. Mas, o que fala o versículo seguinte?
aquele que cometeu pecado, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O que a gente deve fazer depois de pecar? É se autopunir? É falar, eu não presto para nada? Não. É chegar diante de Deus com um coração sincero e falar, Deus, por mim mesmo eu não consigo acertar, Deus. Se não for a sua graça, se não for a sua ajuda, eu não vou conseguir vencer. Deus, me dá força, me perdoa. E eu sei que Jesus morreu por esse pecado lá na cruz. E continuar vivendo a vida. Porque muitas vezes a gente passa conflitos dentro do nosso coração, mas esses conflitos não podem nos parar. A gente tem que olhar para eles e falar, a graça de Deus é comigo a cada dia. E continuar caminhando. E uma das coisas que eu vi na minha vida, de que muitas vezes o que me desanima é quando eu busco a Deus, mas eu não busco de todo o meu coração. E talvez seja muito triste isso, quando eu olho para mim, quando eu me examino, e eu vejo que apesar de eu buscar a Deus, eu não busco Ele de todo o coração. Isso me entristece muito. Porque Deus ele fala que eu vou achar Ele quando eu buscar de todo o coração. Em Joel 2 fala que rasguem as suas, não rasguem as roupas, mas rasguem o coração diante de mim. E antes eles tinham o costume de rasgar as roupas quando eles estavam tristes ou mostrando arrependimento diante de Deus. Um quebrantamento diante de Deus. Mas Deus fala, não adianta só rasgar por fora, não adianta só vir para a igreja, não adianta só achar que a salvação está baseada nisso aqui. O que eu quero é um coração sincero, um coração quebrantado, um coração contrito. Fala que Deus ele habita entre os louvores, mas os olhos deles estão com o coração quebrantado, com o coração contrito. Lembre-se sempre disso, Jesus morreu por cada pecado que você cometeu, que você comete, que você ainda vai cometer. Deposite tudo isso na conta de Jesus, não fique guardando para si. Porque quando a gente peca, a gente fica colocando na nossa... É como se fosse colocar no nosso banco. Não, eu pequei aqui, eu vou ter que pagar essa conta. Cara, você não tem condição de pagar essa conta. Entrega essa água, apresenta a conta para quem pode pagar. Apresenta a conta para quem pode pagar e que já pagou. E uma das outras coisas que nos faz desanimar é quando nós mesmos nos fazemos escravos das muitas atividades. Eu sei que talvez, eu não sei como que é a vida de vocês, de todos, mas muitas vezes quando nós nos fazemos escravos da superocupação, a gente perde a alegria em Deus. O nosso coração é roubado da alegria em Deus. O nosso coração ele é roubado porque muitas vezes a gente faz aquilo que é urgente, mas a gente não faz aquilo que é importante. E o que mais importa é o que é importante. E o importante deve vir antes do urgente. Se eu preciso fazer alguma coisa, claro que tem exceções, mas o nosso coração, quando a gente se faz escravo disso, ele é roubado e muitas vezes nos desanima, porque a gente fala, a gente se faz uma vítima. Nossa, eu não consigo fazer nada. Nossa, eu tenho que fazer isso. E é aquilo, você não coloca Deus na sua agenda. Quando nós deveríamos estar na agenda de Deus e não Deus na nossa agenda. E quando nós nos fazemos escravos das muitas ocupações, isso muitas vezes acaba encobrindo a podridão do nosso coração, porque a gente não tem mais nem tempo nem para fazer um autoexame. Não tem nem tempo mais para pensar sobre a nossa vida e para refletir sobre as nossas falhas. Porque muitas vezes o que nos move a ser muito ocupados, ou a fazer que nem a nossa idade, daqui a pouco vocês vão começar a faculdade, trabalho e tudo, é natural ter uma rotina muito corrida. Mas muitas vezes é o próprio orgulho que nos faz super ocupados. Porque muitas vezes nós queremos mostrar para os outros que a gente pode, muitas vezes a gente quer receber uma boa palavra de outra pessoa, muitas vezes a gente quer agradar outros ou mostrar para
para as pessoas que eu sou super poderoso e eu posso fazer tudo, e aquela pessoa na empresa faz isso, então eu também tenho que fazer, então eu vou me acumulando, eu tenho que fazer tudo e tudo e tudo. E muitas vezes é justamente o orgulho que nos move a isso. Sendo que a gente pode falar, não, eu já tenho muita coisa para fazer, eu vou passar isso aqui para outra pessoa. E muitas vezes a falta de planejamento na nossa vida também nos faz desanimar. Porque a gente não se planeja e não consegue arranjar tempo para estar com Deus. Não consegue fazer uma lista de organização na nossa vida e a gente acaba sugando todas as nossas energias quando a gente chega em casa na cama. É só dormir para acordar, só para você poder voltar para o trabalho de novo. E a questão é como vencer esse desânimo, como vencer isso, porque não é algo fácil. E para vencer o desânimo, a gente tem que olhar para Jesus. Jesus, ele é um médico da alma. Jesus, ele é um médico da alma. Jesus, ele pode curar o nosso coração, ele pode curar a nossa alma. E o que nos ajuda muito, da mesma maneira quando a gente está doente, toma um remédio e ajuda a gente a melhorar, o remédio de Deus é sempre o mesmo. Olhe para mim. Olhe para mim todos os cantos da terra e sejam salvos. E olhando para Ele e fazendo uma boa nutrição, tomando um bom remédio de Bíblia, oração, jejum, consagração a Deus, esse remédio nunca falha. Não vou dizer para você que por você ler a Bíblia ou por você orar, você nunca vai ficar desanimado. Muito pelo contrário. Mas isso é algo que nos ajuda a manter o nosso coração aquecido. É algo que ajuda a manter o nosso coração fervoroso. Eu estava lendo esses dias um texto em Atos falando sobre Apolo. Fala que ele era eloquente, homem eloquente, falava bem, pregava e era poderoso nas escrituras. Nunca vi a Bíblia falando de ninguém assim. Era poderoso nas escrituras. E eu fiquei falando, nossa, esse cara conhece muito de Bíblia, né? Esse cara aí, eu quero ser que nem ele. Mas eu fiquei pensando, né? Nossa, a teologia do cara deve ser boa, hein? Mas eu fiquei pensando, será que é só isso? Aí você lê o texto de embaixo, mas fala que ele era eloquente, poderoso nas escrituras, mas ele era fervoroso de espírito. A Bíblia nunca pode... A gente não pode ter um cérebro gigantesco e ter um coração mirrado, um coração pequeno na presença de Deus. A gente tem que ter conhecimento de Deus na mente e fogo no nosso coração. Amor por Deus, amor pelas almas, amor por pregar o Evangelho. E o alimento, ele vai aquecer o nosso coração. A segunda coisa, como vencer o desânimo, é saber que Deus está no controle de tudo. Isso nos tira a ansiedade que muitas vezes nos leva ao desânimo. Esse ano eu sofri muito por conta de ansiedade. De querer, de ficar... E ainda sofro muitas vezes porque tem coisas que não estão ao seu controle, mas você tem que saber, Deus está no controle. A situação lá em casa está apertada, Deus está no controle. Deus está no controle. A terceira, fuja do pecado e peça ajuda a Deus. Não adianta só fugir sem pedir a graça de Deus. Deus, ele vai ter prazer de te levantar ali como aquele filho para pegar, ali para te recompensar e para te parabenizar. A quarta coisa é busque-o com todo o seu coração. Fala, Deus, eu não consigo, meu coração não vai inteiramente para ti. Meu coração está pensando no trabalho, meu coração está pensando no trabalho que eu tenho que fazer para a faculdade, no trabalho que eu tenho que fazer para a escola, nas provas que estão chegando. Meu coração está pensando naquele jogo que eu tenho que jogar. Mas busque a Deus, peça a Deus para que todo o seu coração seja entregue a Ele. A quinta coisa é, mantenha-se ocupado, sim. Mantenha-se ocupado. A falta de ocupação, sim, é um problema. Mas mantenha-se tão ocupado quanto você está ocupado. Mas mantenha-se ocupado com os motivos certos. Se você estuda, estude para a glória de Deus. Se você trabalha, trabalhe para a glória de Deus. O tempo livre que você tem, use sim para descansar, mas use também para socorrer o necessitado. Use o dinheiro do seu trabalho para você abençoar as pessoas. Tudo aquilo que você fizer, faça com os motivos certos. Não faça por orgulho, para ser reconhecido pelos outros, para agradar os outros, mas por querer ajudar os outros.
por querer socorrer o necessitado. E a pergunta talvez que a gente possa fazer é: quem sofre com o desânimo? Quem é que já ficou alguma vez desanimado na vida? Eu acho que levanta o pé, mão. Eu sofro, vocês sofrem. É só os ímpios que sofrem isso? Não. É só quem não é crente? Não. Crentes fiéis sofrem por isso. Você vai ver Jó. Jó entrou num desânimo profundo. Elias foi para a caverna. Spurgeon, um pregador muito conhecido, né? Spurgeon, David Brainerd, um missionário. Você vê pessoas, pastores, crentes comuns, eu, você, todos nós passamos por isso. E muito provavelmente, se você ainda não passou por isso na caminhada com Cristo, você vai passar. Mas o que a gente tem que saber é de que o desânimo, ele passa. É algo que passa. Se você buscar em Deus, se você pedir: Deus, segura na minha mão, me ajuda a aguentar isso, Ele vai fazer isso. Deus, Ele tirou cada homem desse momento difícil. E eu queria que a gente, para acabar, lesse 2 Coríntios, capítulo 1. Segunda Coríntios 1, do 3 ao 4. 3 e 4. Segunda Coríntios 1. Receba o consolo dessas palavras aqui. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para, uma finalidade, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que a gente possa consolar os outros que também passam pela mesma coisa que a gente. A Bíblia nos dá motivos para nós nos animarmos. Porque quando nós estamos nessa situação de desânimo, nós reconhecemos que nós não somos nada, mas que Deus é tudo em nós. Nós reconhecemos que nós somos totalmente dependentes de Deus. Houve um momento na minha vida que eu não conseguia nem orar a Deus. E o próprio Deus me fez aquilo, para que eu pudesse reconhecer que eu não oro, eu não estou de pé por minhas forças. Mas eu estou de pé porque até hoje Ele tem me sustentado. Quando a gente olha para essas palavras, a gente sabe que temos motivos para nos animar, porque Deus, Ele consola o nosso coração. Porque Deus, Ele cuida de nós. E lembre-se desse motivo para você se animar, que tudo que você vive por Deus é eterno. Nada que você faz nessa vida que não for por Cristo vai durar eternamente, mas tudo que você faz por Cristo é eterno. E lembre-se de que você que faz alguma coisa para Deus, você que trabalha na casa de Deus, você que prega o Evangelho quando ninguém sabe, você que fala para o seu amigo na escola, você que fala quando você vai pegar o ônibus, você que dá uma moeda, leva um pão, leva uma fruta para algum necessitado. Mobiliza pessoas, fala: mãe, olha, tem gente passando necessidade. Isso já é uma ajuda. Saiba que o seu trabalho no Senhor não é em vão. O seu trabalho no Senhor não é em vão. Não fique desanimado com o trabalho para Deus, porque Deus, Ele vai te recompensar. Ele vai ver as madrugadas que você passou chorando e orando pelas pessoas. Ele vai ver cada lágrima que você derramou pelos seus amigos na escola. Ele vai ver cada momento que você ajudou. Cada momento que você falou uma palavra de ânimo para alguém. Ele vai recompensar cada coisa. Cada coisa. Outro motivo para a gente se animar é que Deus cuida de nós.
Deus é Pai. Deus, Ele é o nosso Pai. E da mesma maneira que Ele cuidou de você até hoje, Ele vai continuar cuidando de você até o final. Deus, Ele não te desamparou em momento nenhum. E Ele vai continuar cuidando de você até o fim. E o motivo maior que a gente tem para se animar é olhar para a cruz de Jesus Cristo. Olhar para o túmulo vazio. E saber que Ele está de braços abertos para nos receber no céu. Amém? Deus venha a nos animar e colocar que a gente não viva uma vida de vaidade, uma vida fútil. Que a prosperidade, o dinheiro, são coisas que não satisfazem. Que essas coisas não tomem o nosso coração. Mas que a gente possa viver com os olhos na eternidade, como a Dani falou. Os olhos em Cristo, sabendo que Ele há de recompensar cada coisa. Amém? Vamos orar?